Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos entender aqui uma técnica que vai te ajudar a pegar trade todo dia de forma correta, para o lado certo, acertando as configurações de maneira simples. Vamos entender isso com calma, porque definitivamente esses conceitos, se você usar eles corretamente, você vai operar a favor do rompimento no momento certo e contra o rompimento, ou seja, numa captura de liquidez, numa falha no rompimento, de maneira também bastante eficaz. Vamos entender esses detalhes passo a passo aqui com calma, porque são conceitos bons, tranquilos, e se a gente entender eles corretos, você vai conseguir aplicar isso com tranquilidade. Olha, basicamente, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo importante. A gente vê aqui, pessoal, uma configuração de captura de liquidez. Aqui já foi uma captura de liquidez. E aí a gente vai ver esse exemplo para depois a gente ver bons rompimentos. Basicamente, uma captura de liquidez ocorre dessa forma. Se a gente subir aqui no gráfico de 1 hora, captura de liquidez e falha no rompimento é a mesma coisa, tá? Não tem diferença alguma. Se a gente sobe aqui no gráfico de 1 hora, nesse caso, o que a gente vê aqui bem nítido na configuração é esse movimento. Olha só, o mercado ele fez aqui 1, 2, 3. Tá vendo? Ele configurou aqui uma estrutura de 1, 2, 3. Então, ele deixou um fundo válido. Toda vez que o mercado faz esses movimentos de 1, 2, 3, ele cria fundos válidos, assim como ele fez aqui também, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ele vai validando os fundos. Se os fundos são válidos, são regiões onde o mercado pode querer fazer ou um rompimento ou uma captura de liquidez, que seria uma falha no rompimento. Então, a gente tem que ficar de olho nessas duas opções. O que significa isso? Significa que pode entrar demanda embaixo desses fundos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem liquidez de demanda, embaixo do outro fundo tem liquidez de demanda, você vê que aqui que entrou, ó, o mercado veio subindo e fez uma reação de alta legal. Aqui embaixo a mesma coisa, entrou demanda, o mercado veio subindo e fez uma reação de alta legal. Então essas entradas de interesse em regiões assim é muito comum, que são as regiões de liquidez, mesmo quando ele vai fazer um rompimento, é muito comum essa entrada de interesse acontecer momentaneamente e depois ele já vem vindo contra. A gente vai dar uma olhada nisso no outro exemplo. Não foi o caso desse. Nesse aqui o mercado reagiu muito bem, que foi toda essa reação aqui que o mercado veio de fato desenvolvendo, olha só. Então ele vem subindo bem, ele reage, mostra a demanda, realmente a demanda entrou na região e ele quebra um topo válido. Essa quebra de topo, se a gente refinar aqui no 15 minutos, fica ainda mais interessante da gente entender. Olha, o mercado vem subindo forte e quebra esse topo válido. Isso é um choque, tá? Esse movimento chama choque, que é a quebra de topo válido. Isso aqui é bom para reversão de movimento, porque você está vendo que ele está caindo bastante, né? A tendência é até de baixa, inclusive. Então, o choque ele é um ótimo ponto para você pensar em reversões, um ótimo evento, né, de reversão. Ele quebra topo com essa puxada boa para cima, só que precisa agora de boas validações. Quando o mercado ele vem corrigindo aqui, pessoal, a gente tem uma dinâmica aqui que eu vou marcar para vocês entenderem ainda melhor. Olha, aqui é o choque. Vou deixar marcado ele em vermelho, para a gente ver ele bem nítido, vou escrever aqui choque, quebra de topo válido. Depois do choque, por meio desse movimento de alta, a gente tem o SMS, que é um combo de reversão. SMS é a relutância do mercado em quebrar as mínimas. Você vê que as mínimas antes elas são quebradas o tempo todo por causa da tendência de baixa, né? Ó, mínima, caiu, quebrou, mínima, veio caindo e quebrou a mínima, veio renovando ela, né? Aqui deixa uma mínima, vem caindo e renova ela. Agora ele não consegue mais renovar a mínima, tá vendo? Ele deixa a mínima e ele vem caindo e reluta em renovar a mínima. Esse evento chama SMS. Tá? Pode colocar aqui, é o SMS. Quando ele quebrar esse topo aqui em cima, ele vai fazer o BOS, que é o BOSS, que é uma quebra de estrutura. Né? A gente pode colocar aqui. Ele vai fazer, inclusive, a inversão de fluxo, que chama. Beleza. Então aqui ele está numa situação que, se ele vier subindo, desenvolvendo um movimento de alta, a gente vai ter cenários bons aqui para pensar em compras, por conta justamente da possibilidade do mercado fazer aqui um movimento de 1, 2, 3, que é o BOS, que é o movimento de BOS. E esse movimento tende a se estender, tá? É muito comum e desenvolver boas movimentações lá para cima. Então a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade, porque esse trade é pós-captura de liquidez. O mercado captura liquidez, ele não faz um rompimento. Romper seria ele quebrar esse fundo e ir embora lá para baixo. Isso é um rompimento. Falso rompimento, falha no rompimento, ou então captura de liquidez. É a mesma coisa que é quando o mercado finge que vai romper o fundo e vai embora para o outro lado, que é o que ele fez aqui. Ó. Vem caindo, finge que vai romper o fundo e vem subindo forte para o outro lado, porque entra demanda nessas regiões
e se houver essas validações, a gente tem bons cenários. Então aqui ele está validando isso para nós, validando uma compra a favor da captura de liquidez. Claro que aqui já tinha uma que a gente mapeou lá no time com antecedência, aqui teve uma venda por causa da liquidez aqui em cima e tudo mais, mas ele vai gerando outros cenários. Esse daqui foi o mais forte, que é o que ele vai desenvolver agora. Vindo aqui no gráfico de 5 minutos, o que a gente vê o mercado fazendo aqui foi simplesmente isso, ó. Ele dá uma puxadinha, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui é o nosso ambiente de prática, né, lá do treinamento de excelência trade, todas as oportunidades ficam desenhadas aqui com antecedência em todos os mercados. E se você for ver, olha aqui, dando uma puxada para baixo desses fundos nivelados. Lá, aqui, tem uns fundinhos nivelados ali nos 5 minutos, que eu vou mostrar para vocês. Se ele der umas agulhadas para baixo e começar a subir, subindo, a gente vai ficar de olho nisso, ó lá. Tanto faz. É isso aqui que o mercado tem que estar desenvolvendo, uma estrutura de continuidade para a gente estar montando posição a favor desse cenário. Vamos dar uma olhada nisso aqui, para vocês entenderem como que ele veio desenvolvendo essa configuração para você poder participar de cenários assim também. Olha, esses fundos nivelados que eu pontuei aqui, eles são esses fundos nivelados, beleza? Então o mercado ele realmente dá essa agulhada para baixo que a gente estava comentando. Tem até uma região de demanda aqui, ó, que é essa aqui, tá vendo? Ele não encosta nela, de fato a gente estava considerando a possibilidade dele não encostar. Ele vem subindo forte, igual eu estava comentando com o time, e aí aonde ele criar aqui uma estrutura de continuidade de alta, que é o que está aqui desenhado, é só a gente comprar por conta desse contexto todo que eu estou mostrando para vocês, no caso, para a gente ir a favor da captura de liquidez, da falha no rompimento daquele fundo lá de 1 hora que a gente viu. Então aqui o mercado está subindo. Ele ainda não criou uma estrutura de continuidade alta em momento algum aqui, tá? Em momento algum. Isso daqui não é uma estrutura de continuidade alta, porque ele quebra a mínima, não pode. Então assim, não tem aqui nada desenvolvido. Ele vai desenvolver uma aqui agora, olha só, foi muito bonito esse trade hoje mais cedo. Olha só a configuração que ele veio fazendo. Isso daqui é uma estrutura de continuidade alta, ó. Perfeito. Acabou de desenvolver ela muito bem. Vamos entender como que forma isso. Ó, o mercado ele vem, faz movimento de 1, 2, 3. Puxa para baixo, quebra esses fundos. Tá vendo? Esses fundinhos aqui. Puxa para cima e renova os topos logo depois. É isso. Esse desenho aqui é o que a gente tinha desenhado lá, ó, tá vendo? Que aí vai criar aquela região que eu circulei aqui, ó, que é a região de demanda, que é o POI. E aí, voltando nele, a gente tem compra. Só comprar. Ou comprar aqui mesmo, você pode comprar aqui, stop embaixo, ou então espera o teste e compra um pouquinho mais embaixo, tanto faz. Tá? Ele vai buscar o teste. Às vezes não busca o teste. Quando dá para entrar ali, já dá para entrar, já é bom de pegar, tá? Tanto faz. Então o mercado ele vem, olha o que vai acontecer nessa região. Por conta do contexto, grandes institucionais também montam posições em regiões assim e nesse tipo de contexto. Porque isso aqui é uma análise institucional. Olha o movimento. Bum! Explodiu, testou a região e foi para a lua na configuração de preço. Então esse daqui é um cenário onde você participa de grandes movimentos. Tá vendo? Isso daqui é uma grande explosão lá para cima para pegar trades grandes, totalmente desenhado. Tá vendo? Só participar do movimento é exatamente ali. Ó. Tá vendo? Aqui, se você for ver, ela tem as setinhas aqui, que são essas setinhas aqui, tá vendo? Exatamente nesse movimento. Então aqui a gente tem uma configuração de captura de liquidez a favor do cenário, mesmo a favor da captura de liquidez, e é uma falha no rompimento. Agora, vindo aqui nesse outro movimento, olha que bonita essa configuração aqui também. Esse trade aqui também foi bem legal. Se você for ver, a liquidez localizada e a região que poderia ocorrer um rompimento é um suporte, aonde muita gente fica querendo descobrir, né, se vai fazer de fato uma falha no rompimento, que seria uma captura de liquidez, ou vai fazer o rompimento realmente. Muita gente marca fundos nivelados, entende que isso aqui é um nível de suporte. Muita gente, inclusive, compra em regiões assim, coloca os seus stop loss aqui embaixo. E aí a gente sabe que quando ele rompe o nível de suporte, fica a dúvida se ele vai fazer uma captura de liquidez, que é esse movimento, ó, rompe o suporte, mas depois entra demanda forte e ele vai de fato para cima, ou ele vai fazer isso aqui, um rompimento, e vai ignorar esse suporte e vai para o lado contrário, vai para baixo, vai gerar boas vendas. Como que a gente descobre? Boas reações na região de liquidez, que é essa daqui. Embaixo dessa linha tem muita liquidez, igual naquele outro fundo lá que a gente viu. Nesse caso são fundos nivelados. Então o mercado ele vai vir ali, ó. Olha lá, ele abriu em gap já, né? E foi lá na região, ele está lá na captura de liquidez. É o que a gente está vendo. E aí se você for ver de perto o movimento, ele está numa região que pode entrar demanda a qualquer momento. Ele está embaixo do nível de suporte, ele está na região de liquidez, onde ele pode querer fazer um rompimento ou fazer a captura de liquidez, entendeu? Então ele está exatamente nessa situação. E aí olha o que ele configura para nós. Perfeito. É isso aqui que ele faz. Isso daqui a gente já viu ali acontecendo, naquele primeiro cenário. Choque. Tá vendo? Quebra de topo válido.
com interesse de demanda a favor da liquidez, a favor da região. Tá vendo? Visitou embaixo dos fundos, entrou demanda de fato, quebrou o topo. Isso é um choque. Depois disso, o ideal é que ele crie uma estrutura de continuidade, porque aí fica extremamente interessante. Nesse caso, ele não criou uma estrutura de continuidade, ele criou uma região diferente, que é o sell to buy, que é essa região. Ó. É uma baita região de continuidade também, um pouco mais arriscada do que aquela outra, tá? Sem dúvidas, mas é uma boa região quando está dentro de um contexto bonito como esse. O que é o sell to buy? O mercado sobe com intencionalidade, principalmente depois de capturar a liquidez, igual a gente está vendo. Intenção é esses candles cheios, né? O mercado mostra interesse quando ele sobe com esses candles mais cheios. E aí ele faz esse candle para baixo, tá vendo? Um candle cheio para baixo, que é totalmente ignorado no final das contas, porque ele puxa para baixo e logo depois já vem subindo forte de novo. Tem que ser desse jeito. É isso aqui. Tá perfeito dentro do conceito de sell to buy. Perfeito. Tá de livro. Puxa num candle só forte para baixo, logo nos próximos ele já ignora e sobe mais forte ainda. Tem que ser esse candle cheio, tá? E tem que ser de preferência um só. Exatamente igual ali. Então ele cria a região de demanda, que é uma região de sell to buy. O que significa sell to buy? Venda para comprar. É uma micromanipulação institucional, uma manobra que o mercado puxa forte para baixo, mas logo já vem puxando para cima, acaba criando uma região aqui boa para compras. Então aqui também a gente tem uma possibilidade de comprador, stop abaixo da região para aproveitar o movimento de preço, acreditando na falha do rompimento. O mercado ele rompeu de fato o nível de suporte, mas ele só veio aqui limpar os stop loss, induzir muita gente a acreditar em vendas, porque o suporte foi rompido. Muita gente vende acreditando que vai cair porque o suporte foi rompido. E aí entra essa pressão de demanda, ele faz um movimento de captura de liquidez, que é uma falha no rompimento. Então olha só, aqui ele vem desenvolvendo e testou a região em cheio e vem explodindo lá para cima também, desenvolvendo de novo um baita movimento forte lá para cima. Então, se a gente puxar aqui no time da Excelência Trade também, a gente mapeou isso em detalhes, ó. Olha lá, o mercado indo naquela liquidez, furando o suporte. Reage bem, se ele sentir demanda lá e vir subindo e validar as confirmações de compra, a gente vai comprando. O principal seria ele criar o POI, que foi igual aquele outro cenário que eu mostrei para vocês. Ele acabou criando o Sell to Buy, que é extremamente parecido, se você for ver, né? São regiões extremamente semelhantes, né? Elas são primas, elas são muito iguais. Mas está lá, idêntica. Ali na região é o cenário que a gente estava de olho. Tá vendo? Região de continuidade depois de capturar a liquidez. Perfeito. Era esse cenário e vem desenvolvendo muito bem. Explode lá para cima. Agora vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês um rompimento de fato. Como que normalmente se desenvolve, qual que é o ideal. Isso aqui é virada de chave que vai te ajudar demais a operar para os lados certos do mercado, encontrando verdadeiras oportunidades. Olha, lembrando, pessoal, que agora, segunda-feira, a gente tem aula ao vivo aqui no canal. A gente começa o Desafio Excelência Trade. Vai ser muito bacana. Conto com a sua presença ao vivo aqui comigo. A gente vai ter aulas ao vivo dia 4, 5 e 6 de agosto agora, 8 horas da noite aqui no canal. Vamos criar consistência no mercado, vamos fazer um passo a passo. Quero passar detalhes das técnicas que a gente usa lá no treinamento Excelência Trade para você estar usando no dia a dia também. E tudo que a gente faz para localizar todos esses cenários com antecedência, qual que é a linha de raciocínio por trás, para você também fazer de fato isso no dia a dia, sem contar que eu vou passar ali operacionais prontos, vão ser aulas mesmo, intensivas, sabe? Vai ser bem bacana, aqui gratuito no canal, então não esquece, deixa na agenda, entra no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo no comentário fixado para você ficar atento ali e ficar de olho que vai ocorrer essas aulas agora. Na segunda-feira a gente começa 8 horas da noite, então conto com a sua presença, vai ser muito bacana e vamos juntos construir essa jornada, materiais didáticos sobre todas as aulas, tudo passo a passo para quem estiver presente, vai ser muito bacana, tá? Você vai receber materiais didáticos sobre as aulas, tudo por meio de imagens, explicando todos os operacionais, tudo passo a passo, as técnicas, as melhores técnicas de mercado, conceitos de SMC, Wyckoff, Elliott, preço e volume, cara, vai ser muito bacana mesmo. Vamos fazer um trabalho bem intensivo ali para você crescer 3 anos em 3 dias. Essa é a proposta, de fato. Tá? O Desafio Excelência Trade é um curso gratuito aqui no canal e intensivo. Vale muito a pena participar. Então, cara, não perca mais essa oportunidade de crescimento, de fato, no mercado real, né? Então, te vejo segunda-feira, 8 horas da noite. Vamos juntos. Olha, aí, vindo aqui nesse cenário, o que a gente vê é essa movimentação. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Quando você vai tirando o zoom aqui do gráfico, ó, aqui já teve uma venda nesse raciocínio, tá? Exatamente igual que a gente mapeou lá no time, mas não é o que eu quero mostrar aqui para vocês. O que eu quero mostrar foi esse movimento. Olha só esse fundo expressivo aqui, tá vendo? Esse daqui é um fundo expressivo, lá de trás.
Fundos assim podem ocorrer essa dinâmica, igual a gente viu lá naquele primeiro cenário. O mercado pode visitar lá na frente para baixo desse fundo, pode entrar uma demanda significativa e fazer uma captura de liquidez, que seria uma falha no rompimento. Ele rompe o fundo, mas ele falha, ele vai embora para o outro lado. Sobe, né? Agora ele pode romper mesmo e ir embora lá para baixo. Como que a gente sabe? Como é que ele vai reagir a esse fundo? A gente tem que ver isso daqui, ó. Como é um fundo expressivo, vai ter liquidez embaixo. Isso, mesmo se ele fizer o rompimento, vai ter liquidez. Então, se tem liquidez embaixo do fundo, significa que pode entrar demanda significativa ali. Então, é legal que entre demanda, mesmo se você estiver cogitando a possibilidade de ser um rompimento. Mesmo quando for um rompimento, normalmente entra demanda, nem que seja pouco. Normalmente é os extremos, né? Ou entra muito exagerado ou entra muito agarrado essa demanda, tá? Quando entra muito exagerado, não costuma ser bom. Ele costuma fazer o rompimento e costuma começar a cair depois de novo. E quando entra essa demanda também muito travada, muito agarrada, mesma coisa, entrou muito fraca, ele costuma voltar a cair e fazer o rompimento, que seria ele vir embora aqui para baixo caindo. Então aqui ele fez isso, ele visitou essa região, ó, tá vendo esse pavio aqui? Tá vendo como é que ele caiu forte aqui embaixo e visitou? Embaixo dos fundos, ele fez o rompimento. Se eu der o zoom aqui, vocês vão ver que nem é pavio, na verdade. São candles mesmo, tá vendo? Caiu forte para baixo daquele fundo, rompeu o fundo. Mas será que ele vai fazer o falso rompimento? A princípio, entrou demanda, só que entrou exagerado. Olha só como é que ele caiu, ele voltou do mesmo jeito, forte, veio subindo, entrou meio exagerado, meio esquisito e não trouxe nenhuma validação muito sustentada de compra, a princípio. Ele cria até uma estrutura de continuidade aqui meio estranha. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando fundo, puxa para cima, meio esquisita. Se for para comprar nela, tem que comprar aqui nesse pavio, tá? E aí gerou até uma compra boa a favor da liquidez, mas muito mais ou menos. Ele deu uma reação muito esquisita aqui. Então lá no time a gente estava de olho. Se ele fizesse uma reação como essa e viesse voltando tudo e validasse estrutura de continuidade baixa, a gente teria trades contra essa liquidez, acreditando no rompimento do fundo e não na captura de liquidez do fundo, entendeu? Só que é legal que ele dê essa reagida, mesmo quando a gente está cogitando ir contra, mesmo quando a gente está cogitando ir na ideia do rompimento, né? É legal que ele reaja porque tem interesse de demanda embaixo daqueles fundos. É legal que entre algum interesse para depois ele vir para o lado contrário. Então, se você for ver aqui no time, a gente mapeou esse cenário. Olha o fundo lá, tá vendo? É aquele fundo que está aqui atrás que eu mostrei para vocês. Ele visita embaixo do fundo e sobe, tá vendo? Cria o POI de venda. Só que volta a cair e cria a validação de venda. A gente vai vendendo, entendeu? Ele usa o fundo ali. Tá vendo? É imprescindível. Essa reação ela é muito importante. Porque essa reação ela pode ocorrer a qualquer momento. Se você ficar vendendo embaixo de fundos assim, presta atenção nisso. Se você ficar vendendo, pegando trade vendido, embaixo de fundos expressivos assim, é bem arriscado. Tem que tomar cuidado, porque pode entrar essa demanda a qualquer momento. Porque tem liquidez ali. Então é legal esperar entrar essa demanda e depois ver se ele vai validar alguma coisa a favor dessa demanda, igual eu mostrei naqueles outros 2 cenários anteriores, onde ele validou muito bem um cenário a favor dessa entrada de interesse. E nesse caso aqui não. Nesse caso aqui ele só reagiu e está vindo o contrário. Ele volta a cair. E nessa que ele volta a cair, ele vem validando as vendas para a gente ir a favor do rompimento e não a favor da captura de liquidez. Então olha só que bonito que ele veio fazendo. Ele de fato fez isso, igual a gente viu lá. Visitou embaixo do fundo, reagiu e começou a cair de novo. Nessa que ele vem caindo de novo, ele vem criando as estruturas de continuidade, olha só. Olha lá. Perfeito, acabou de criar. Isso daqui é uma estrutura de continuidade desenhada, tá certinho. 1, 2, 3, puxou forte para cima. Faz total diferença essa puxada forte, tá? Candles cheios. Quebrou o topinho e já puxou para baixo logo depois, ignorando, né, essa puxada. E quebrou as mínimas. É a estrutura de continuidade. É o que ele tinha que fazer. Ó. Tá aqui no cantinho desenhado, tá vendo? É isso. E aí vai validar. O POI de oferta, no caso. Tudo isso aqui é um POI de oferta. Igual eu falei naquele outro cenário. Dá para vender aqui mesmo já, na hora que quebra o fundo ali, entendeu? Stop tem que ficar lá em cima para aproveitar o movimento de baixo. Tá? Para aproveitar o movimentozinho de baixo. Então aqui o mercado ele vem desenvolvendo esse cenário. Mais embaixo um pouco, ele fez outra venda muito boa, que a gente mapeou também lá no time. Ó. Ele vem despenca, né? Cai forte e vem desenvolvendo todo esse cenário lá para baixo. E aí ele veio dando uma respirada na movimentação. Tá vendo? Ele dá uma corrigida, começa a subir um pouco, volta a cair, que é o que ele está fazendo agora. E aí ele vem configurando mais uma venda que a gente pegou lá também, ó, que já está até marcada ali. Ó. Com outra estrutura de continuidade, depois de corrigir. Então, ele caiu muito forte,
fez o rompimento daquele fundo lá, deu uma reagida de novo, mas é só uma correção no movimento de baixa. Na hora que ele volta a cair de novo, ele vem criando de novo estrutura de continuidade de baixa. Aqui não tem nenhuma, tá? Não tem. Isso aqui não é uma estrutura, não é porque tem fundos nivelados aqui, não é válido, nenhuma. Aqui realmente foi onde ele criou. Ó. Muito bem criado, inclusive. Foi essa daqui, ó. 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrou o topo e puxou para baixo, quebrando as mínimas, tá vendo? Estruturinha de continuidade baixa. É isso daqui, é esse desenho. E aí vai validar. POI, mesma coisa. Vai gerar venda na região, o stop tem que ficar em cima para aproveitar o movimento lá para baixo. Ó. Olha lá. Vai embora na configuração e vai cair mais, tá vendo? Porque fez o rompimento daquele fundo. Entende? Então, cara, é uma questão de você ver a validação que o mercado faz quando ele visita aquelas regiões. E é muito importante esperar que entre uma reação na região. Se for fundos, vai entrar uma reação de demanda. Se for topos, vai entrar uma reação de oferta, igual eu vou mostrar ali para vocês. Se a gente puxar aqui no time do Excelência Trade, ó, aqui foi no nosso ambiente de prática mesmo. Aqueles outros eu estava mostrando aqui porque foi ao vivo, em aula, né? A gente estava mapeando aqui, já foi no nosso ambiente de prática ali durante o dia. Olha o que a gente vê aqui na configuração. Aquela puxada forte, tem até a setinha aqui em cima, que foi aquela venda primária que eu mostrei para vocês. Ele volta corrigindo, na hora que ele voltar a cair, a gente vai ter venda de continuidade. É o que ele tem que fazer aqui para a gente ter bons cenários, tá vendo? Ele vai configurar muito bem e a gente vai estar de olho nisso. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele fez exatamente isso. É aqui, essa região de demanda aqui marcada, é porque a gente tinha marcado uma região de demanda lá de trás, e na verdade até o fechamento do gap lá de trás nem era uma região de demanda de fato. Tá? Tava marcado ali antes. Mas é aqui, essa puxada para baixo é essa puxada, porque ali eu tô nos 5 minutos. Entendeu? Na imagem aqui do estudo, eu tô nos 5 minutos. Tá vendo? Essa puxada aqui, essa puxada, ó, o pavio aqui atrás, tá vendo? É exatamente ali. Então a gente quer ver uma correção, que foi a correção que ele fez, voltando a cair, a gente vai vendendo de novo, a favor do rompimento, entendeu? E ele fez direitinho em cima do desenho que a gente estava de olho ali, é só pegar, porque tá muito nítido e ele fez exatamente o gatilho que a gente estava de olho. Agora, vindo aqui no cenário de vendas, para você entender como funciona a possibilidade quando se trata de topos e a tentativa de fazer rompimento em topos, aí já tende a entrar a oferta, entendeu? Então aqui, por exemplo, olha só, é um topo expressivo. O mercado fez aqui um grande movimento de 1, 2, 3, ó. Topos expressivos são regiões que podem ocorrer rompimento do topo, quando o mercado vem subindo, ó, romper o topo e continuar disparando por conta disso, ou fazer a captura de liquidez, entrar a oferta e ele vir caindo. Então pode entrar oferta aqui em cima. Aí entra aquilo que eu falei com vocês. Olha, é uma liquidez. Vai entrar oferta, muito provavelmente. Então espera pelo menos entrar oferta e conforme o mercado vem caindo, se ele trouxer a validação de estrutura de continuidade, você tem um cenário bom de venda. Se ele não trouxer nada e a reação for estranha, ele até cai, mas cai esquisito, ou cai muito exagerado, esquisito, aquelas puxadas fortes, igual a gente viu naquele cenário anterior. Se ele vir voltando em busca de um rompimento e vier confirmando as continuidades, aí a gente vai a favor do rompimento, de fato. Então é legal ver as reações do mercado estando na região. E mesmo se você estiver cogitando continuidade alta aqui, a favor do rompimento do topo, esperar a validação, entendeu? E esperar essa puxada para baixo antes, porque vai entrar uma oferta aqui. Então isso é importante. Tá vendo? Na hora que ele sobe com essa pressão toda de demanda, ele visita a região e entra a oferta. E ele valida, entendeu? A estrutura de continuidade, no caso. Ó, vem caindo, faz 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebra topo e puxa para baixo. E quebrou as mínimas aqui no detalhe, né? Se a gente puxar aqui no time também, ó. Isso foi agora aqui, ó. Acabamos de mapear esse cenário, o mercado acabou de desenvolver esse trade. Posso puxar aqui? Foi agora, lá, 6 horas atrás, tá vendo? Olha lá, só vender, tá vendo? O mercado tá ali já. Esse aqui já estava pronto, já estava ali, porque aqui é no nosso ambiente de prática, né? Então é durante o dia, a gente já estava de olho. Olha lá, o mercado pega na região, só vender e aproveitar o movimento. É isso. Então é aqui onde ele está, marca a região igual eu tinha marcado ali, vende na região, o mercado vai fazer o teste aqui, ó. Olha lá. Vende na região, stop em cima para aproveitar esse tipo de movimento. Tá? Então ele vem caindo e vem gerando a movimentação. Esse é o cenário, tá vendo? Isso é uma configuração boa também, no caso, a favor da liquidez. Então pega esses detalhes, tenho certeza que se você assistir novamente com calma, você vai entender totalmente e vai conseguir replicar isso no dia a dia, que vai te ajudar demais. Claro que tem infinitos outros conceitos e outros detalhes aqui para a gente estar absorvendo e que a gente vai trabalhar
muita coisa bacana, muita técnica forte para você virar essa chave no desenvolvimento agora no Desafio Excelência Trade. Na segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está ao vivo, 8 horas da noite aqui no canal, segunda, terça e quarta. Conto com a sua presença, vamos juntos nessa. Entra no nosso grupo do Telegram aqui embaixo, me siga lá no Instagram para você pegar esses detalhes, deixa o dedo no like, vamos juntos, conta comigo. Fui, valeu!